Olá, eu sou o professor Bruno Viana e, dando continuidade ao assunto de divisibilidade, agora a gente vai comentar os critérios de divisibilidade. Vamos fazer uma opção de fugir um pouco da maneira que é apresentado nos livros didáticos, primeiro por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, e a gente vai agrupar por similaridades. Vale a pena ressaltar que os critérios de divisibilidade, eles ficam evidentes quando a gente fala de números primos. As regras de divisibilidade, os critérios de divisibilidade dos números compostos acompanham os dos seus respectivos números primos, entre aspas. E, claro, alguns números compostos vão utilizar muito como critério de divisibilidade a ideia de números primos entre si. Mas isso a gente vai ver no decorrer das aulas. Bem, então vamos começar pelo primeiro número primo, e único par. Vamos ver o critério de divisibilidade por 2. Bem, talvez seja o critério um dos mais simples. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Se ele for par, ele é divisível por 2. Se for ímpar, quando eu divido por 2, deixa resto 1, não vai ser divisível por 2. Então, só os números pares são divisíveis por 2. Bem simples. Exemplos: 14, 328, 4.500. Lembrando que é o último algarismo da direita que diz que o número é par. 4 é par, 14 vai ser par. O 8 é par, 328 vai ser par. O 0 é par, 4.500 vai ser par. Então, todos esses são divisíveis por 2. Diferente do 37. Diferente do 5.421, que são números ímpares. Bem, por que eu coloquei por 4 e por 8? Se você notar, 4 é 2 ao quadrado. E 8 é 2 ao cubo. A regra de divisibilidade do 4 e do 8, como eles podem ser escritos como potências do primo 2, eles se assemelham à regra de divisibilidade por 2. Bem, repara que por 2 é o último algarismo, o único último algarismo que a gente analisa. Por 4, quando é que um número é divisível por 4? Quando os seus dois últimos algarismos da direita formarem um número divisível por 4. Repara que o expoente é 2, os dois últimos algarismos da direita vão formar um número e a gente vai analisar apenas se esse número formado desses dois últimos algarismos vai ser ou não divisível por 4. E por 8 segue a mesma lógica. 8 é 2 ao cubo. Um número é divisível por 8 quando os seus três últimos algarismos da direita formarem um número divisível por 8. Repara que o expoente da potência de 2 que gera o 8 é o 3. E aqui a gente tem 3 algarismos. A de 2 tem 2. Vamos ver os exemplos. Bem, vamos analisar esse cara aqui. Bem, 39.072. 39.072, o último algarismo é o 2. Então, esse número é um número par. Então, com certeza, esse número é divisível por 2. Bem, vamos ver se ele é divisível por 4. Vou analisar os dois últimos algarismos aqui. 72. Bem, se você for dividir 72 por 4, não tem mistério nenhum. Vamos jogar aqui 72 dividido por 4. Dá 1. 1 vezes 4, 4 para 7, falta 3. 32 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32, para 32 nada. Então, esse cara, 72, é divisível por 4. Então, o número 39.072 também é divisível por 4. Para ver se ele é divisível por 8, eu tenho que pegar os três últimos algarismos. Mas, ao pegar os três últimos algarismos, eu, de novo, formei o número 72. Porque o zero aqui na frente não é um algarismo significativo. E 72 é divisível por 8. 9 vezes 8, 72. Então,
esse número também é divisível por 8. Vamos ver o exemplo de baixo. 727.236. O último algarismo é o 6. Então, ele é par. Se é par, ele é divisível por 2. Vamos ver se é por 4. Vamos pegar os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formaram que número? O número 36. O número 36 é divisível por 4? Sim, 36 dividido por 4 dá 9 e o resto é 0. Então, esse cara também é divisível por 4. Mas, ao pegar os três últimos algarismos, eu formei o número 236. Será que 236 é divisível por 8? Se for, esse número enorme aqui também vai ser divisível por 8. Bem, vamos conferir. « 236 dividido por 8. Bem, 3 vai passar, 2, né? 2 vezes 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dá 7. Bem, 9 vezes 8, 72. 72 para 76, 4. Pronto, não é divisível por 2. Então, esse número aqui, ele é divisível por 2 e por 4. Mas não é por 8, porque os três últimos algarismos formaram um número que não é divisível por 8. Então, é divisível por 2 e por 4, mas não é por 8. Ok? Bem, vamos ver mais exemplos, para a gente fixar bastante isso. O 50. O 50 termina em 0. 0 é par. 50 é par, então 50 é divisível por 2. Mas o próprio 50, ele não é divisível por 4. Não consigo encontrar um número que multiplicado por 4 dê 50, e nem por 8. Então, 50 só é divisível por 2, mas não é por 4 e 8. Vamos ver o 500. Aí você vai virar para mim e vai falar, poxa, o 500, Bruno, termina em 0. 0 é par, é divisível por 2. Perfeito. E será que ele é divisível por 4? Bem, se eu pegar os dois últimos algarismos do 500, eu vou ter 0, 0, ou seja, eu vou ter o número 0. E 0 é divisível por 4, né? 0 vezes 4 dá 0. Então, 500, além de ser divisível por 2, também é divisível por 4. Se eu pegar o 500, e aí eu vou ter que pegar ele inteiro, porque ele só tem 3 algarismos, e dividir por 8, eu não vou conseguir dividir. O resto não vai dar 0. Então, 500 não é divisível por 8. Vamos ver o 5.000. O último algarismo 0 é par, divisível por 2. Os dois últimos algarismos também dá 0. 0 é divisível por 4. Os três últimos algarismos dá 0. 0 é divisível por 8. Então, 5.000 é divisível por 2, 4 e 8. Aí eu falo, poxa, Bruno, será que essa regra, esse critério de divisibilidade serve para todas as potências de 2? Sim, não é uma pergunta simples de responder, mas a resposta é sim. Serve para todas as potências de 2. Então, vamos tentar generalizar. O que é generalizar? É usar um critério que serve para todas as outras potências de 2, independente de qual seja o expoente, desde que ele seja natural. Então, vamos dar uma olhada na generalização. Um número é divisível por 2 elevado a p, sendo p um número natural, tá? 2 elevado a p, quando o número formado pelos p últimos algarismos
do 2 elevado a p for divisível pelo próprio 2 elevado a p. Repara que a gente já fez isso lá, né? Quando eu disse que um número é divisível por 4, basta a gente analisar o número formado pelos dois últimos algarismos, é porque o 4 é 2 ao quadrado, o expoente era 2. Quando a gente analisa a divisibilidade por 8, a gente pega os 3 últimos algarismos, porque o expoente 8 pode ser escrito como 2 ao cubo e o expoente é 3. Aqui a gente está generalizando, né? O expoente é p, eu vou pegar os p últimos algarismos. O número formado, se for divisível por 2 elevado a p, o número inteiro vai ser divisível. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar os 4 últimos algarismos. Bem, se eu peguei os 4 últimos algarismos, eu estou vendo se esse cara é divisível. A minha pergunta é, esse cara é divisível por 2 elevado a 4? A pergunta é essa. Bem, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 16. Então a pergunta é se esse número inteiro, né, todo ele aqui, é divisível por 16. A resposta é sim. E não é algo difícil de se fazer, essa conta você faz de cabeça. Porque 32 é o dobro de 16. Então, se eu pegar 3.200, dividir por 16, dá 200 e o resto é zero. Se os 4 últimos algarismos formaram um número divisível por 16, esse número todo é divisível por 16. E essa regra vale para o 32, que é 2 à quinta, para o 64, que é 2 à sexta, e assim sucessivamente. Tá? Então, repara que a gente extrapolou aí as potências de 2, 4, 8, então tem regra de divisibilidade para o 16, para o 64, para o 32, né? Analisando por esse aspecto. Bem, por hoje a gente fica por aqui e em futuras aulas a gente dá continuidade aos demais critérios de divisibilidade. Obrigado pela atenção.